Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao terceiro episódio com você. Nosso convidado de hoje é o Raj Mansur. Muito obrigado por estar aqui. Ele é empresário e já foi deputado distrital por 2 mandatos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Vitor. Só de ter a oportunidade de estar aqui com você já é uma grande coisa boa. Obrigado. Bom dia a todos. Raj, me conta. A gente conhece, né, muito você aqui em Brasília, o trabalho que você faz, você tem um instituto. Mas antes da gente falar do instituto, eu queria que você falasse um pouquinho como foi que você chegou em Brasília. Olha, eu cheguei em Brasília, trazido pelos meus pais, com 4 anos de idade. Eu sou sírio, nascido em Alepo, né? Uau, Aí meus pais viemos primeiro para Anápolis, ficamos poucos meses e depois fomos para Sobradinho. Então eu sou morador de Sobradinho desde os 4 anos de idade. Então praticamente é candango brasiliense, né, aqui da terra. Exatamente. Você vê que eu não tenho sotaque, não tenho, né? Eu já tenho sotaque de brasileiro, bem regional mesmo, mineiro e goiano, puxado. Mas é por isso, é porque eu vim muito cedo. Eu já aprendi a falar aqui no Brasil. E qual comida que você prefere, a comida brasileira ou a comida árabe? Olha, eu gosto da comida árabe, claro. O quibe cru e aquelas comidas que nós temos lá são maravilhosas. Porém, é uma comida muito forte e pesada. A gente não pode comer todo dia e toda hora. Então, eu gosto também da comida brasileira. Gosto muito, muito da comida brasileira. E eu, se fizer... que eu não posso comer arroz, feijão, um pedaço de bife acebolado e um ovo. Sabe por quê? Por quê? Eu não consigo parar. Eu já fujo dessas comidas assim, porque eu não dou conta mais de parar. Né? Começou, não para. Com certeza. E seu pai, ele era comerciante? Meu pai, desde que chegou em Brasília, ele foi trazido por um primo dele, né, que o levou para Anápolis e ajudou que ele abrisse um mercado lá em Sobradinho, chamava-se Supermercado Pegue e Pague. Aí de lá de Sobradinho, desde aquela época, pioneiro, né? Sim. Eu era criança ainda. Aí depois ele abriu uma padaria na Asa Norte, chamava-se Panificadora Americana, na esquina da 713 Norte. Quando naquela época a Asa Norte ainda era estrada de chão. Então ali onde você tem a estrada ali da 3 Norte, por exemplo, do lado de lá do asfalto, depois que asfaltaram, já era mato. A gente ia lá caçar cajuzinha, aquela coisa toda. Legal. E hoje, olha aí, graças a Deus, o que transformou, né, a nossa cidade, a Asa Norte, Brasília, em todas as suas áreas, né? E eu vejo essa transformação tão grande em Brasília, né? Em 67 anos, né? Roma com 67 anos não era nada, né? Agora Brasília já está crescendo tanto. E você teve a experiência como deputado distrital. Qual que você diria que é a diferença daquele momento do seu mandato e agora? Quais são as principais mudanças que Brasília precisa hoje? Olha, não mudou muito. A Câmara Legislativa, ela desde o seu início, ela veio aprimorando, veio melhorando, veio desenvolvendo, veio crescendo, resolvendo problemas mais graves e mais sérios para a nossa comunidade, né? Porém, no seu todo, ele é mais ou menos aquilo, né? Infelizmente, a Câmara Legislativa poderia estar mais ativa, né? Porque a verdadeira função da Câmara Legislativa é acompanhar as contas do governador, acompanhar as contas do governo, e isso não acontece porque existe, por exemplo, aquelas amizades, aquela coisa. Por exemplo, hoje você vê em Brasília o governador Ibanez, que, diga-se de passagem, eu acho que ele fez um grande trabalho nos 2 mandatos, né? Ele já tem 17 votos dentro da casa. Então, qualquer votação que é levada, ele já tem a aprovação. Então, isso, não estou dizendo que seja errado, eu só estou dizendo que não abre margem para que haja realmente uma queda de braço num assunto muito forte. Porque enquanto está dando para levar a pá na vaselina, como se diz, tá beleza. Mas se tiver aqui para queda de braço, está resolvido o que o governador determinar. E eu sou daquelas pessoas que eu gostaria muito que a Câmara Legislativa não tivesse um vínculo tão forte com o governo, né, com o executivo, vamos dizer assim, para não dizer nomes nem governo. Então, o legislativo não tivesse tanto envolvimento no executivo para poder defender
a comunidade de uma forma mais transparente e dando realmente a sua opinião. Porque hoje quem tem uma opinião própria, você vê o que aconteceu comigo, quem tem uma opinião própria não pode expressar a sua opinião, ou então ele é julgado pelos demais colegas, né? Como uma pessoa, tipo assim, você ser autônomo, você falar assim, não, eu quero fazer um mandato liberal, liberdade, eu quero ser autônomo, eu quero ter a minha meta, você não pode, porque aí você é considerado uma pessoa não grata, né? E aí dificulta muito, mas evoluiu muito, está de parabéns à Câmara Legislativa, acho que a tendência a partir de agora é só ficar melhorando, né? E vai chegar num ponto que a gente vai se orgulhar dessa Câmara Legislativa. Você fala isso muito, e faz sentido até na teoria, né? Porque o próprio Montesquieu vai falar da divisão dos poderes, né? O executivo, o judicial e o legislativo, né? Para poder ter essa fiscalização independente, para que um possa ser o balanço do outro. Com certeza. E nisso, quando você teve o seu mandato, qual foi a proposta que você mais se orgulhou? Olha, eu sofri muito, mas também tive muita alegria, porque eu pude ajudar muitas pessoas, muita comunidade, fiz muito pela Saída Norte, por eu ser de Sobradinho, todo mundo, o meu trabalho maior foi lá, mas não foi só lá não, eu trabalhei muito no DF todo, e graças a Deus, tem um ditado que diz que quando você planta bem, você colhe bem, eu acho que eu plantei bem, porque hoje, onde eu ando, todo mundo gosta de mim, e as coisas estão caminhando de uma forma maravilhosa. Eu trabalhei muito. Se for citar o que eu fiz, perder tempo, porque a gente está aqui no programa para falar de coisas que poderão ser feitas. É verdade, é verdade. Da Brasília que a gente sonha, né? A Brasília que a gente quer criar. Mas um dos grandes orgulhos que eu tenho foi ter acabado com o 14º e 15º salário dos deputados. Olha só. Que muita gente nem sabe que deputado tinha 14º e 15º. E nessas andanças, nós fomos, por exemplo, no interior, no Maranhão, nós achamos casa de vereador no Brasil com 18 salários. Meu Deus. 13º, que todo mundo tem, aí o 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. Isso é o que não pode acontecer, né? Os políticos não podem virar uma casta separada da sociedade, né? Com certeza. A gente viu até agora nos protestos, que foram 40, 30 mil pessoas na rua contra a PEC da blindagem, né? A PEC da bandidagem, que era isso, queriam criar um sistema legal diferente para a política. Com certeza. E os políticos são servidores públicos para o povo, né? Saúde, educação, infraestrutura. Mas para você ver como é a ingratidão também da política. Eu, por exemplo, acabei com esse 14º, 15º salário em Brasília, na Câmara Federal e no Senado Federal. E em todas as casas de vereadores do Brasil. Acho que qualquer um sabe que eu economizei bilhões para o Estado, para o Brasil. Mas eu arrumei tanto inimigo. Eu imagino. Você sabe, né? Ninguém gostou mas de graças a Deus, bolso. Fui perseguido, fui injustiçado, mas tô tranquilo. Hoje eu sou um dos caras mais respeitados em Brasília, porque ninguém engoliu aquela farsa toda. Por que o cara está fazendo uma coisa que é maravilhosa e todo mundo está metendo um pau? Então, graças a Deus, hoje eu sou um dos caras mais respeitados e tenho, assim, minha consciência super tranquila. Nunca fui processado e condenado em nenhum processo, certo? Então, fui absolvido em todos os processos que eu falo da minha vida. Não estou falando de agora, não. Eu nunca tive um processo nem causa trabalhista da qual eu tenha perdido. Então, isso me deixa muito orgulhoso. E numa leque de atuação muito grande, né? Porque você também tem o Instituto Rádio Mansur, né? E esse instituto, ele vem mudando vidas, ele vem ajudando pessoas. Sim, esse instituto, Vitor, até sem te cortar, ele é totalmente particular. São meus filhos que são os mantenedores dessa instituição. Ela fica em Sobradinho 2, ali perto da antiga delegacia, na terceira casa. Todo dia, a partir de 17 horas até as 19, você pode ir lá. Nós temos 400 famílias cadastradas que comem uma sopa, mas é uma sopa com legumes, feijão, macarrão, uma sopa todos muito nutrientes, sim. E é todo dia, não é uma vez por semana, não. Então, essas pessoas levam a vasilha, chega lá em casa nós somos 3, ela leva 3 medidas, nós somos 5, ela leva 5 medidas, e aí vai. Isso começou na época da pandemia.
onde nós juntamos o grupo nosso grupo, que nós tínhamos um grupo lá, nós temos ainda, que chama-se Viva Sobradinho, que atuou muito dentro da nossa comunidade e ajudou muito, né? E começamos a fazer a comida. Nós distribuímos, Vitor, 52 mil marmitas. 52 mil? Mil, no prazo de 60 e poucos dias. Então, quando a pandemia começou a dar uma estabilizada, aí nós falamos, e agora? Vamos parar? Não, vamos manter o Instituto e vamos correr. Agora, é um instituto particular, não tem um centavo de governo, tem algumas pessoas, como o Ultrabox nos ajuda, mas o grosso mesmo, o investimento é da RM Clínica, é dos meus filhos. A RM Clínica, que é uma clínica de reabilitação... Química e mental. Química e mental. Sim. E que estava aparecendo notícias que você está tentando fazer uns projetos para expandir, de cooperação com essa clínica. Olha, a clínica, ela já tem, hoje, uma clínica de tratamento químico Sim. e saúde mental no padrão da RM, que a RM aproveitou a estrutura do RM Hotel Fazenda, que era um dos melhores e mais bonitos do Brasil. Né? A gente chegou a ser considerado entre os 3 melhores do Brasil. Então, nós aproveitamos toda aquela estrutura, aquela paisagem maravilhosa e montamos a clínica com médicos à altura, com funcionários. Rapaz, está bombando. Meus filhos estão fazendo um trabalho maravilhoso. Que maravilha. Muito, muito, muito mesmo. Então, lá é uma clínica, toda clínica de tratamento químico particular é caro. Você não acha uma clínica com menos de 15, 20 mil reais. E não é qualquer um que pode pagar isso. Muito pelo contrário, nem a classe média não pode. Você paga 18 mil reais por mês e geralmente esses tratamentos, a porcentagem de cura não passa de 10%, não chega a 10%. Então, por exemplo, quando pais, se não tiverem um plano de saúde e tiver com um problema desse, ele está ferrado, porque como é que ele vai custear um tratamento desse? Aí entra a parte da clínica. Nós temos um social, né, de passagem foi feito entre eu e Deus e minha consciência, de que cada 10 que paga, eu dou um de cortesia. Mas essa fila já tem uma fila quilométrica, então a gente tem acudido, temos ajudado bastante também nesse ponto. Então a RM Clínica faz a sua parte social e ajuda muito no tratamento mais da tratamento químico de toda a nossa comunidade. E voltando um pouco, você falou, né? É um tratado que fez entre você e Deus. Você é da Síria, de Alepo. Sim. Mas a Síria, né, é um lugar multicultural, né? Sim. E como que essa cultura síria, ela influencia você no dia a dia? Como você sente que as suas raízes, tem algumas coisas que você ainda faz, algumas tradições que você segue? Olha, eu como se diz, a gente segue os pais, a gente segue a cultura, a gente segue as coisas que você aprendeu a ver no seu dia a dia. E a cultura árabe, todo mundo sabe, é uma cultura do bem, é uma cultura de honestidade e principalmente de muito trabalho. Sim. Você pode ver que, eu não sei porquê, por exemplo, os árabes vão esparramando no mundo, mas eles sempre por onde andaram ficaram bem de vida. Né? Então você vê mesmo os brasileiros que vai daqui para os Estados Unidos para trabalhar. Sim. Eles ganham dinheiro, evoluem muito, mas se fizessem o que estão fazendo lá, aqui, ganhavam o mesmo dinheiro. Aí entra o orgulho do brasileiro, entendeu? Vai lá ser humilhado, vai ser tratado como uma pessoa qualquer. Né? Exatamente. E ele podia ganhar a mesma coisa aqui. Agora, eu não sei porquê. Parece que a pessoa fica acanhada de fazer um serviço de limpeza aqui no Brasil, na terra dele, mas lá ele faz serviço de limpeza rindo. Então, é um problema cultural, né? Sim. E o árabe não tem disso. Então, o árabe, ele faz qualquer serviço, pega qualquer negócio e bola para frente. E eu acho que eu nasci meio assim, porque eu desde pequeno fui muito trabalhador, fui motorista de caminhão, fui tratorista, fiz muita coisa. Conheceu o Brasil todo viajando. Mas era caminhão velho, naquela época eu também não tinha nada de dinheiro, eu era um rapaz de 18, 20 anos, trabalhava igual louco. Meu pai ainda falava, meu filho, você não vai ganhar dinheiro não, porque você é muito burro, você trabalha demais e não tem tempo de ganhar dinheiro. E é verdade, porque você quando está trabalhando demais, você perde as oportunidades de ver o que está acontecendo ao seu redor. Né? E às vezes as grandes
pegada que você dá na vida é as oportunidades. Quando diz que cavalo passa arriado uma vez só. Então, nessa hora que o cavalo passa, você está ali na enxada, você não está vendo, né? Mas Deus me abençoou. Hoje eu tenho minhas empresas, né? Todas com RM, por exemplo, RM Clínica, RM Mineração, RM o Instituto. Então, RM é a marca. É a marca, forma né? que eu tenho orgulho de dizer. Por exemplo, que quem põe o nome RM, Rádio Massu, em todas as suas empresas durante toda a sua vida, não pode ser uma pessoa ruim. Entendi. E nem ter intenção de dar calote no mercado. É legitimidade. Legitimidade. Igual meu telefone, você sabe, né? Eu não vou botar ele aqui agora, porque eu já não estou dando conta de atender. Ele é o primeiro telefone que eu tive na minha vida, nunca tive outro. Foi o primeiro prefixo da Telebrasília, é 981. O meu é 99981. O resto, vocês descubram. E falando em Não tem isso não, mas qualquer um que quiser ligar para mim é um prazer, é 999-810204. Maravilha. Então, o pessoal quiser falar com o Primeiro rádio, telefone sabe. da minha vida, nunca tive outro. Mas falando, né, nisso de descobrir, tem algo que eu acho que está deixando eu e os nossos espectadores curiosos. Veio umas notícias, uns vídeos falando que você não ia ser candidato, outros falando que você vai ser candidato. No final das contas. Vou te explicar porque isso merece. Foi um vídeo que eu fiz numa cachoeira aqui em São João da Aliança, aqui para dentro. Muito bonito, e foi num momento de grande felicidade na minha vida, eu estava assim muito bem, mas veja bem, esse vídeo foi feito há 6 anos atrás, um ano antes da outra eleição, onde eu falei com todas as letras, olha, eu não serei candidato, porque eu quero viajar, estou feliz, eu posso pegar minha Mercedes e andar nela, porque o nego não fala, tá vendo, porque é deputado. Não, eu queria essa liberdade e tive essa liberdade por um tempo. Só que acontece que agora a situação é outra. Aquela eleição passou, eu não queria ser candidato. Hoje a situação é diferente. Sim. As pessoas vieram em mim, muita gente na rua, cara. Fala, seu rádio, você tem que voltar, seu rádio, você tem que voltar, e grupos me pedindo para voltar, e eu resolvi, já que as minhas empresas estão muito bem tomadas de conta pelos meus filhos, eu preciso, por exemplo, a clínica, a Rafaela e o Eduardo, esposo dela, cuida com magistria. A mineração, o Rádio Júnior e o Ricardo, ainda tem a ajuda do Big e de outras pessoas que trabalham com a gente lá, Zé Roberto, é uma equipe maravilhosa, cuidam muito bem. Então agora eu vou ter mais tempo ainda para fazer a política, porque eu sou, sim, um pré-candidato e vou concorrer, sim, à próxima eleição. A pré-candidatura já está lançada, já está havendo um trabalho para essa pré-campanha e eu vou afirmar com todas as letras, quem faz esse vídeo tentando mostrar para as pessoas que eu não serei candidato, eu acho que ele é incompetente, né? Ou então está muito preocupado comigo. Pô, cara, vai aí um recado para vocês que gostam de ver esse videozinho, pode postar, não faz diferença para mim. É a mesma coisa, tem um outro vídeo de vez em quando aparece aí, foi numa briga que eu tive no hospital uma vez, que eu dei um tapa no computador. Hospital Santa Helena. Exatamente. Aí deixa eu te falar o que aconteceu. Acabou que quiseram me prejudicar com isso, acabou foi me ajudando. Aquele vídeo, ele deu 2.800.000 visualizações, sendo que dessas 2.800.000, 99% foi favorável e me elogiando. O que aconteceu? Eu estava na minha casa dormindo, quando eu recebi a ligação da filha e da esposa do Seu Melo. Sim. Seu Melo é uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, lá da FECAL, um grande amigo meu, dizendo que ele tinha sofrido um AVC e que estavam lá no Santa Helena e que ele não passaria para dentro do atendimento enquanto não fosse feito um pagamento, um Pix de R$110.000 ou um cartão de crédito. Meu Deus. Isso meia-noite. Aí foi, por exemplo, todo mundo pode ver que eu falei alto, mas não xinguei ninguém, não desacatei ninguém. O meu desabafo foi no computador, que logo lá eu falei assim, eu pago se ele quebrou. O cara falou, não quebrou não. Eu só queria, eu falei alto, quero que vocês, qualquer um de vocês me digam qual é a entidade que faz um Pix de R$110.000 1h da manhã, que até aí já era 1h da manhã.
Entendeu? Quero saber qual é o banco que libera um cartão de crédito de 110 mil 1h da manhã. Então, esse foi o assunto, né? E aí sim, depois de toda essa confusão, os donos lá viram a besteira que o pessoal fez e mandou levar ele para dentro da UTI e nem cobrou. A gente vê, eu acho que por isso que a população te apoiou, porque a gente vê o descaso que está tendo com a saúde. A saúde pública, né, ela tá em descaso, mas não só Uma isso. vergonha. Na saúde privada também. A Também, gente vê uma nos vergonha. hospitais. Você paga caro e tem um atendimento péssimo. Exatamente. É um descaso, é tratar a saúde como mercadoria, né? E a saúde é um direito humano de todos nós. Então, por isso que te apoiaram tanto. Eu, pessoalmente, quando eu li, foi no CNN Brasil. Não, outra coisa, o pessoal do hospital lá, que movimentou na justiça, Sim, aquele negócio todo, mas alegando que eu postei esse vídeo, que eu já cheguei e filmo. Não. Cara, eu não postei vídeo nenhum. Dá pra ver. Não foi eu que fiz o vídeo. Quem postou o vídeo foi com a intenção de me sacanear. Sim, claramente. Só que aí o tiro saiu pela culatra, fez que me ajudou. Então, olha, tudo que você faz de coração, cara. Eu estava dentro da minha casa dormindo e fui acudir um amigo. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer, seu Melo está melhorando dia a dia, mas até hoje ele ainda está ruim. Mas que bom que ele está melhorando dia a dia. E eu tenho o maior orgulho de dizer que participei nesse momento que ele mais precisou de mim na sua vida. Poucas pessoas saem da sua casa, atendem um telefone meia-noite, quando você vê, você já faz, é alguma coisa ruim, né? Então, e eu tenho, então, o maior orgulho disso. E falando, né, nesse sentido, né, de orgulho, eu vejo que você também tem muitas ideias para Brasília. Qual que é a Brasília que você gostaria de ver? Olha, eu gostaria de ver a Brasília com um pouco mais de igualdade de condições. Porque hoje a gente vê, eu acho que nem só Brasília, mas o mundo inteiro tá nessas condições. Por exemplo, eu fico chateado quando eu vejo na televisão aquelas crianças africanas com um esqueleto aparecendo, passando fome, passando dificuldade, Aí eu fico revoltado com o resto do mundo, com os bambambam do mundo que se dizem ocidentais, se dizem superiores a nós brasileiros, e, no entanto, por causa de um barril de petróleo, ele mata 100, 200 pessoas. É verdade. A gente vê isso na Palestina, né? As crianças desnutridas, precisando de comida. É complicado. Hoje, o mundo se habituou a ver assassinato, que aquele é assassinato, genocídio de palestinos, bombardeados com aqueles aviões mais modernos do mundo, com aqueles mísseis mais modernos do mundo, e eles não têm um tanque, não têm um carro. Porque os terroristas entraram e fizeram um movimento, mataram 1.200 pessoas. Não concordo, acho que foi uma barbárie, mas eles mataram 220 mil inocentes por conta desse álibi de 1.200, que eu chego até a questionar se realmente mataram. Eu acho que foi ele, seu Netanyahu, que criou a janela para poder fazer aquele genocídio e acabar com a Palestina. Claro, e se manter no poder, porque ele sabe que o poder judiciário está em cima dele, e eles têm algo chamado aquela... comando Hannibal, né? Que eles falam que é melhor matar os próprios cidadãos em vez de deixar eles serem sequestrados, né? Com certeza. Então a gente vê muitos do que aconteceu lá, claramente foi fogo de helicóptero, de tanque, um arsenal. Cara, você vê prédios dinamitados, até no Líbano, não foi só na Palestina, não. Até no Líbano, para matar aquele Nasrallah. Sim. Que eles mataram ele no subsolo de um edifício de mais de 50 andares. Quer dizer, eles bombardearam um edifício de cima e embaixo. Mais de 10, 15 mil pessoas morreram. Terrível. Só que ninguém fala. Você está entendendo? Israelense pode matar. É bonito. Você vê na televisão, todo mundo vê, ninguém se importa mais. É como se for matar africano, matar palestino, matar árabe, matar sírio, fosse uma coisa natural. Né? Fosse uma coisa normal. E não é. E você vê que o mundo está contra. Quando eu falo isso, eu falo do sionismo, porque o próprio israelense, muitos deles estão indo para as ruas, acharam, não concordaram com o que foi feito. Rua de Tel Aviv, não foi concordado. Então, por exemplo, você vê, a vingança também vem a galope, sabe, ô Vitor? Eu penso o seguinte, todos os grandes comandos mundiais, os reinos, desde a época antes de Cristo, né? Nunca teve um reino que
dominasse, mas que um dia ele não caísse. verdade. Todos caíram. Todos caíram. Daí os romanos, né? E agora você repara, eu não tenho dificuldade nenhuma, não. O reino americano está caindo também. Já está caído e ninguém quer admitir. Aquela guerra da Ucrânia é um absurdo. Estão matando gente igual água, igual mata animal, igual mata cachorro. E sabe por que os europeus e o americano mantêm aquela guerra? Para não dizer simplesmente que perderam. Só por isso. Mas o povo não é bobo, não. Você quer ver a resposta que foi dada? Você sabe. A resposta que foi dada essa semana, onde hoje o Donald Trump tem que engolir um candidato a prefeito ganhar Nova York sendo muçulmano e contra ele. Verdade, é verdade. É muçulmano, imigrante socialista e contra ele abertamente. Então você tem que ver o seguinte, que o povo americano também não concorda. Os que são trampistas, os que gostam de guerra, os que gostam de matar. Você vê que o americano mata ele mesmo. Então, o cara entra numa escola e mata 20, 30 mais crianças. tem isso, você não vê em nenhum outro lugar do mundo dessa Aí epidemia. você vê furacões, você vê vendavais, 90% de tudo que é ruim acontece lá. Por quê? Porque eles merecem um castigo. Tudo, né? O povo inocente acaba que paga por uma coisa da sua própria natureza, da sua própria índole, que acha que eles cresceram, que eles são bons. Igual cansamos de ver. Eles falar que brasileiro é sub-raça. Sim, sim. Nós não merecemos isso. Não, não. A gente trata americano com todo respeito, Sim. não é verdade? Sim. Agora, a gente deveria. Eles não classificam as outras pessoas. Tá aí, vamos dar uma notícia de hoje. Lá em Belém, né? Tá lá para discutir a natureza, para ver se a gente consegue salvar o mundo ainda, porque já está numa fase muito adiantada a sua distribuição. Todos os líderes estão lá, do mundo, todos, menos quem? Donald Trump não mandou nenhum representante americano. É o país que mais polui e é o país que se recusa a participar de qualquer tipo de ajuda para a atmosfera ou para a nossa humanidade. Eu acho que isso é um absurdo. Quando eu digo que eles merecem, eu não digo que eles merecem morrer, mas eles merecem. Já que o homem não dá conta de pegar e puxar na orelha, falou, cara, acorda, o mundo também tem que ter seu respeito, Deus pega na orelha e puxa. Para acordar. É isso que está acontecendo. E voltando um pouquinho, puxando aqui para Brasília, algo que você falou da sustentabilidade, né, do salvar o mundo. Tem uma lei que já foi passada na Câmara Legislativa do Distrito Federal de igualdade de acesso à natureza, né, para ter todo mundo poder, em todos os lugares, as cidades, a gente ter uma porcentagem de terra organizado urbanamente para que tenha parques, árvores, água potável. Só que não sai do papel essa lei, né? E isso é algo que você falou, da importância do deputado estatal de fiscalizar o trabalho, né? Porque isso tem que ser colocado. Sim. Então, sua ideia é ter que a Câmara Legislativa seja forte e possa fiscalizar o governo e, inclusive, né, a saúde, a educação, mas, inclusive, esse acesso à natureza, inclusive, essa luta pela sustentabilidade, né? Salvar o nosso planeta. Mas foi exatamente o que eu te falei, que, infelizmente, a Câmara Legislativa, ela não está se propondo a isso. Ela está se propondo a fazer muitos trabalhos, mas não bater de frente com o governador, não digo com o governador, digo com o executivo. E não estou falando deste governador, estou falando desde que eu me entendo por gente, né? A Câmara Legislativa, desde quando Salviano Guimarães fez a sua fundação. Então, por exemplo, é a mesma coisa seguinte, eu sou botafoguense. Legal. Como é que eu vou julgar se aquilo foi pênalti ou não para o Botafogo? É claro que eu vou dizer que foi pênalti. Como é que os deputados vão julgar se todos eles estão de rabo preso com o executivo, com o governo? É uma excelente metáfora. É complicado, né? Você vai julgar a si próprio. Então, pronto, nada que for passado hoje vai dar discussão. Porque o governo já tem a maioria e parabéns. Era a meta dele, fez muito por Brasília, lutou muito por Brasília e Deus que abençoe. Agora, eu ouvi falar não. Eu sei que o governador vem a Senado, vou ajudá-lo. Sei que é uma briga muito difícil, mas eu vou ajudá-lo. Por quê? Porque eu reconheço o grande trabalho que ele fez durante esses 8 anos que teve lá. E me conta, se você, sendo botafoguense, ficou muito feliz com a Libertadores, né? Quando vocês ganharam a Rapaz, Libertadores. fiquei sim, viu?
Fiquei muito feliz com o brasileiro, com a Libertadores. E tomara que agora não leve mais 30, 40 anos, né? É verdade. Mas, olha, vocês fizeram algo exatamente para quebrar essa ideia, né? Que até, né? Que o Norte, a Europa, Estados Unidos tem, né? Que lá tudo é melhor. O Botafogo ganhou do campeão da Champions 1-0, né? Ganhou Com certeza, do Paris do Saint-Germain. Paris Saint-Germain. E vou te falar uma coisa, se não tivesse desarmado aquela equipe que ganhou o Brasileiro e a Libertadores, não tivesse vendido todos aqueles jogadores, o Botafogo hoje seria o único brasileiro campeão mundial, interclubes. Que eu acho que ele ganharia fácil. Ele ganhou do Paris Saint-Germain, que era o bicho-papão. Sim. Né? Ele era o bicho-papão, exatamente. Então, seria campeão mundial com toda certeza. Mas o dinheiro prevalece. Às vezes os caras, por exemplo, vários jogadores do Botafogo, os caras chegavam com dinheiro, pagavam as multas, fazia tudo. Nem sempre é porque o Botafogo quis vender, é porque não teve jeito. O cara chegou, porque tem que pagar não sei quantos bilhões de multa. Os caras, tá aqui os bilhões de multa. E aí, você vai fazer o quê? Foi o que aconteceu com o próprio Estevão, né? Que fez o gol no Fluminense, ele veio do Fluminense e o Chelsea comprou ele por um dinheiro exorbitante, que não teve como. Com certeza. Mas, como se diz, eu sou botafoguense e com chororô ou sem chororô, vamos adiante. Botafogo para frente. Mas aqui em Brasília, a gente tem um potencial muito grande no nosso futebol de base. As criançadas aqui, ela é muito forte. Eu acho que a gente deveria investir mais nesses Com recursos. certeza. Eu acho, por exemplo, há mais de 25 anos, o Grupo RM ajuda o futebol amador de Sobradinho. Que bom. Né? E naquela época eu nem sonhava em mexer com política, porque eu nunca fui funcionário público, eu nunca tive um emprego no governo. Eu vim daquela vez porque o povo ficou catucando por trás para mim ir. Então, nós ajudamos uma média aí de 20 times de futebol amador, incluindo crianças de base, temos o G10, temos várias equipes que trabalham com crianças que são bancadas pelo RM. Assim como tem a ginástica, né? A ginástica aeróbica, rítmica, temos também o karatê, o judô, temos o berimbau, o mestre cuia na capoeira. Então, eu tenho o maior orgulho de dizer para você, o Grupo RM, ele tem uma cota de, se não me engano, 10% do faturamento, investimento no social, que é o Instituto Rádio Massu, e ajudar várias pessoas que às vezes estão precisando de um remédio ou de alguma coisa, e o esporte. Isso é bom para ocupar o tempo dos jovens, né? Porque o ócio acaba sendo o maior perigo, né? Enquanto se você está fazendo karatê, está fazendo futebol, se você está se ocupando, dá perspectiva, abre sonhos. Eu acho que isso é um projeto muito legal. Fico muito feliz. Com certeza. Isso que E eu também fazem. fico feliz, sabe? Podendo ajudar, eu acho que isso é um presente que Deus me deu, poder ajudar um próximo. E eu fico feliz com isso. E me conta, a situação, né, no seu país natal, né? O seu país natal, a Síria, né? Sim. Ele tá uma guerra civil, acho que 10, 13 anos, né? Sim. E muitas minorias estão em perigo, né? Você faz algum projeto para ajudar a Síria? Você pensa em alguma coisa? Olha, eu, quando estive na Câmara, eu fiz muitas coisas, corri atrás, ofereci um título de cidadão honorário ao seu Mahmoud Abbas, né, que é da Palestina. O próprio Bashar, eu tive com ele várias vezes na Síria, tentando botar um comércio, alguma coisa. Fizemos um trabalho, sim, muito grande e com certeza voltaremos um dia. Hoje a Síria está enterrada numa guerra criada, né, se paga também pelo israelense e pelo americano. Tanto é que o americano está lá. Mas por que ele fala, vou defender dos terroristas? Mas só defende os postos de petróleo? Interessante. Não é? Só defende os postos de petróleo e terras raras. O resto pode acabar. Olha, velho, essa cultura está acabando. O povo está mudando. E mais um grande reino vai ruir, já está ruindo. Você vê que o dólar está quebrado. Sim. O BRICS está mandando e desmandando em cima, que é o desespero hoje do norte-americano, é o quê? É o BRICS e a China. Então, é mais um ditador mundial, né, que
tá com olha o caminho que tá, ó. É o que falando, é a única coisa que deixa a gente um pouco mais tranquilo, não vou dizer feliz, mas eu vou dizer, sim, com muita propriedade, justiça vai ser feita, como foi feita em todos os reinos que foram massacradores de outros povos, que foram ditadores, todos eles pagaram. E esse aí está pagando também, não demora muito mais não. Sim, é verdade. A gente está vendo isso. E isso é bom para a nossa soberania nacional. E a gente está vendo quanto... só o que escapa pela internet. Sim. Deixe bem claro o seguinte, que o brasileiro, o povo, ninguém está vendo nada. A situação é 1000 vezes pior. Você vê, eles temem dizer que na Ucrânia está tudo bem. E todo dia morre 1.500 soldados ucranianos. Você vê jovens que saem na internet chorando. Menino de 18 anos indo para frente de guerra. Bucha de canhão, cara que nunca carregou uma arma. Você vê na Ucrânia eles correndo, né, do alistamento. É isso que eu estou falando. É uma coisa assim absurda você ver, né? Simplesmente porque eles falam, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Não é bem assim. A Rússia, ela está posicionada com a fronteira da Ucrânia que leva para a Europa. Aí a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo. Você, Vitor, na sua casa, você está na sua casa. Você vai aceitar, você está na sua casa, aí vem o seu inimigo, bota um canhão de um lado, vem outro inimigo, bota outro canhão do outro, e cerca a sua casa de canhão. O que você vai fazer? Eu vou atacar, né? Foi o que aconteceu. Agora eles não admitem isso, mas um dia a história vai contar. Como contou do Vietnã, que nós passamos anos e anos vendo aqueles filmes de Rambo, vou, mato e volto, vou, não sei o quê, como se o americano tivesse ganhado a guerra, e foi a coisa mais ridícula que o americano plantou no mundo, a própria derrota. Só apareceu depois de 50 anos. E essa agora vai aparecer daqui mais uns 30, 40 anos, a verdade. Hoje mesmo, quando a gente conversa, a cidade de Pokrovsk está sendo cercada por forças russas e vai ser conquistada. Mas indo um pouco para o Vietnã, aquela... foi a mobilização social que eles tiveram, eles construíram cidades inteiras embaixo da terra. Tem coisa, né? Quando o povo quer, não tem nem a bomba mais sofisticada que pode mudar a vontade do povo. Né? Você vê que tudo na guerra mudou. Por exemplo, hoje, você vê aqueles aviões que valem bilhões, um drone faz o mesmo serviço. Né? Então, a tática de guerra, ela já mudou totalmente. Hoje, por exemplo, você tem armamentos sofisticados, né? Igual, por exemplo, os caras falam, nós temos... Agora o russo mostrou aí um míssil nuclear que chega ali para qualquer lugar do mundo em menos de meia hora e ninguém tem capacidade de parar. Como não conseguiram parar o Oreshnik, lá na Ucrânia, como não conseguiram parar todos os mísseis. Então está provado que a tecnologia russa está superior à do americano. E é isso que ainda nos segurou de uma guerra mundial. Porque se o americano tivesse certeza que ganharia, ele já tinha massacrado todos nós para poder respirar o ar que nós respiramos. E pegar nossas terras raras, né? Com certeza. Bom, Hadi, agora eu vou indo para um tema mais leve. Você é Hadi, mas eu sempre quando te conheci como Hadi pai, tem o Hadi filho, e agora seu netinho Hadi Neto vai fazer um aninho. Exatamente, é verdade, que é o filho do Hadi Júnior. Então, tá aí, ó. 3 Hadi. Quem não gostava de um, agora vai ter raiva de 3. E olha, eu quero te agradecer muito por ter visto aqui com você. Obrigado. Muito obrigado, mesmo. Muito obrigado. É muito bom ver alguém que de verdade quer fiscalizar que as coisas no Distrito Federal funcionem. E se você quiser passar alguma mensagem para os nossos espectadores, sinta-se à vontade. Não, o que eu queria passar, né, Vitor, para os telespectadores e a todos os meus amigos, é exatamente isso. Olha, hoje eu sou um pré-candidato, sim. Hoje eu estou fazendo uma pré-caminhada para essa pré-candidatura, sim. E só tenho a agradecer a todos meus amigos, todos meus parentes, todos os meus eleitores de Brasília, porque onde eu ando, o carinho está sendo muito grande. E isso, para mim, é tudo. Maravilha. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Se alguém te perguntar, o Hadi é candidato? Não, eu sou pré-candidato e vou estar lá, sim, correndo, trabalhando. E aquele vídeo na cachoeira não tem nada a ver. Tem, só que era 6 anos atrás. Hoje a história é outra. Hoje a história é outra. Obrigado. Então, muito obrigado a todos vocês. E nos vemos no próximo episódio de Com Você. Olha.